Olá, bem-vindo ao canal Isates Varejo Inteligente. Meu nome é Ricardo, sou varejista, desenvolvedor de tecnologia e um apaixonado pelo varejo. Você é empresário e seus números não estão como você gostaria ou como deveriam. Você tem uma desaceleração no momento e a culpa é do cenário de mercado. Afinal de contas, meu vizinho também está com dificuldade. Falei com outro empresário lá, ele também está sofrendo, não está, tá com dificuldade de bater suas metas e tudo mais. E tá tudo bem, porque afinal de contas o mercado tá difícil. É mentira, tá certo? O mercado tá difícil, mas é mentira que você precisa aceitar isso. Neste momento, é o momento que você tem que olhar para o seu cliente e tentar entender. E com informação de dados, com dados usados de forma inteligente. Então, o que você pode fazer nesse momento é entender, em média, durante quanto tempo um cliente fica seu cliente. Você não pode olhar para aquele cliente que já é teu cliente há 10 anos. Ele está dentro da estatística, mas ele é um desvio. O normal que um cliente vai ser teu cliente é há quanto tempo? Como é que tu faz isso? Tu pega a informação, vai lá no teu sistema e olha todos os clientes que abriram cadastro há 2 anos atrás, por exemplo. Todos. Pode pegar um determinado mês, pode pegar o ano inteiro, enfim. Mas digamos que tu chegou a um número de 100 clientes. Vamos fazer conta redonda, número pequeno para ser fácil. Digamos que desses 100 clientes, no ano seguinte, a metade deles não comprou. Então a metade já perdeu. E no ano seguinte, deste total ainda, quantos compraram? E aí tu começa a ter um cálculo de quanto tempo em média o cliente continua sendo teu cliente. Essa métrica também é chamada de LTV, mas que são termos em inglês, eu estou aqui falando de loja. Então, vamos falar o bom português. É quanto tempo o cliente continua teu cliente na média. Então, a partir do momento que tu fizer esse cálculo, tu tem dois pontos a serem pensados. Primeiro, eu preciso acelerar a captação ou eu preciso fazer com que esse tempo aumente. As duas estratégias são boas e ambas vão te fazer vender mais. Como que eu faço então? Primeiro, para reter mais o cliente. Para mim reter mais o cliente, eu preciso, um dos pontos que funcionam muito é a harmonização do ambiente com esse relacionamento com ele. Conseguir que a tua equipe converse com o cliente com certa intimidade. Não é invadindo o espaço do cliente, mas retendo informação de forma que essa pessoa possa conversar com o cliente perguntando da família, dos filhos, marido, cachorro, eventos, roupas que usa, dos seus hábitos. Imagina alguém que ama andar de bicicleta ou correr. Se tu souber um pouquinho sobre esse assunto, souber pautar esse assunto, então tu vai longe. Mas como é que eu vou saber que essa pessoa gosta de correr, sendo que eu entrei na empresa ontem? E agora? Bom, se a empresa tem um fluxo informativo sábio, essa pessoa vai entrar, vai conversar com o cliente, vai pegar o nome do cliente, vai pesquisar, vai olhar e vai dizer, opa, essa pessoa aqui ama correr. Eu tô vendo aqui que você é exímio maratonista, sei lá. E vai conversar com a pessoa sobre este ponto. E isso vai aproximar aquela pessoa de mim, vendedor. Mesmo que eu comecei ontem na empresa. Mas eu consigo conversar com esse cliente de forma íntima, sobre um assunto que interessa a este cliente, não que interessa a mim. Talvez a mim interesse o jogo de futebol do final de semana, mas talvez a este cliente não, ou o contrário. Não importa. O importante é que quando o cliente está ali, é ele que está ali para ser bem tratado. Então, eu começo a trabalhar o primeiro ponto, um ponto de harmonização dessa conversa. Em segundo momento, eu tenho que trabalhar um fluxo informativo da minha empresa para essa pessoa e um fluxo de comunicação ativa, aonde eu vou sem exagerar, sem encher o saco, mas conversar com o cliente a cada X tempo. Então imagine que a cada 2 meses, não a cada semana, o cliente vai bloquear, eu preciso ter uma conversação sadia. Então imagine que a cada 2 meses eu mande um informativo para o cliente.
né, uma mensagem informativa ou uma mensagem de que eu quero saber se você está bem, né? Não é só vender. Vender, ela tanto é uma causa da ação como uma consequência, como a gente já falou em outros vídeos, tá? Então eu preciso ter um fluxo informativo com esse cliente para tentar aumentar então esse LTV ou esse tempo de permanência desse cliente como teu cliente. O segundo ponto é a captação. Então imaginemos que a cada mês, em média, tu capte apenas 10 clientes. Destes 10, eles vão durar dentro da tua base de dados, em média, 1 ano, vamos supor. Então tu tem esses 10 clientes por 12 meses. Se tu dobra esta captação, tu dobrou o número de clientes válidos por 12 meses. Agora imaginando que, usando de inteligência, usando dessas possibilidades, você tenha um aumento deste LTV, deste prazo de vida média para 2 anos e o dobro de captação, se você parar para pensar a captação, como eu faço para captar mais, você vai encontrar os pontos que vão te ajudar a acelerar a captação. E se você pensar essa recorrência comunicativa com o teu cliente, você também vai aumentar a vida média do teu cliente dentro da empresa. Então, fazendo isso, se tu dobra um, tu vai dobrar o resultado daquele número. Se tu dobra o outro, então, quando a gente fala em receita previsível, você está prevendo a receita futura com aquela captação e com aquele LTV. A partir do momento que tu dobra um deles, tu pode mudar o cálculo da tua receita futura. E aí a receita parece ser algo milagroso, que simplesmente acontece. Não é. A receita é previsível, nunca é 100%. Mas, por exemplo, se eu tenho 10 clientes, cada um compra 100 a cada mês durante um ano, então eu tenho 1.000. Durante 12 meses eu tenho 12.000 a mais em venda. Então eu pego a minha venda e se eu dobro o número de clientes, então eu coloco lá mais 12.000. Então eu estou prevendo isso, é previsível, não é com certeza, mas é previsível. Imagine que, então eu tenho 12. Agora se eu dobro a vida média do cliente, eu não tenho 12, eu tenho 24. Então veja como é previsível, é a inteligência de dados. É eu saber olhar os dados, mas não olhar para dizer que foi bom ou foi ruim. É olhar para conseguir fazer previsões a médio e longo prazo. Para entender, inclusive, se eu vou precisar aumentar meu estoque ou não. Eu vou ter que catar dinheiro emprestado ou não. Como que eu faço? Então, inteligência de dados é o futuro do varejo. Tá bem? Seja para captação de pessoas, seja para entender o tempo do cliente e com isso uma receita previsível, seja para entender estratégia, estoque financeiro, etc. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para ti. Curta e compartilha. Tamo junto!